Estamos mais uma vez nos encontrando aqui na TV Unifev. É uma grande satisfação chegar todas as semanas até você com o programa Empreender, sempre procurando saber mais sobre os limites, as fronteiras das tecnologias na nossa sociedade, na nossa vida e também aqui entre nós no centro acadêmico, onde a gente estuda muito a respeito das tecnologias que estão fazendo o futuro da nossa sociedade. Seja bem-vindo, telespectador, seja bem-vinda, telespectadora. Nós estamos agora, a partir do Labim, conversando com você a respeito do tema de hoje. Energias alternativas. E para falar sobre esse tema, está conosco aqui o professor coordenador Nelson Bueno Assunção. Ele que é engenheiro eletricista pela Escola de Engenharia de Lins, atua desde 1985 nas áreas de projeto e consultoria em energia elétrica, é coordenador do curso e professor também do curso de Engenharia Elétrica e Engenharia Eletrônica aqui no Centro Universitário. É sócio da empresa Alternativas Soluções em Energia. Seja bem-vindo, Nelson. Obrigado por atender o nosso convite. Tinha sempre à disposição, Ramon. Prazer meu estar aqui também com você. Já fazia tempo que a gente estava querendo receber a visita do Nelson aqui e hoje você nos prestigia. Que bom. Nelson, mas vamos lá. O tema é energias alternativas. Quais são as fontes de energia alternativa? Bom, hoje a matriz energética do Brasil, a que compõe todos os sistemas de energia, ela é principalmente formada pela energia hidráulica, né, que é das hidrelétricas que nós temos, uma boa parte das termoelétricas, responsáveis por aquelas bandeirinhas vermelhas na conta de energia que nós temos agora atualmente, né? E nós estamos caminhando agora para uma nova matriz, né? Onde está envolvendo principalmente a energia eólica, das forças dos ventos, a energia fotovoltaica, que é produzida pelo sol, né? E a energia produzida pela biomassa. São os três motes principais. Além disso, nós temos também algumas fontes de energia que são ainda incipientes no Brasil, mas que já têm uma certa projeção no exterior, que principalmente é a força das marés, né, e das ondas. Né? Tem algumas situações, principalmente na Holanda, na Europa em geral, que estão já desenvolvendo alguns sistemas para aproveitar essa força, né, do fluxo das marés e também da força das ondas. Agora, a energia atômica, ela é vista hoje como uma energia superada, obsoleta? Na verdade, a energia atômica, ela é ainda um modelo factível, né? Mas ela é muito restrita, por conta de todos os problemas que nós já tivemos, né? Historicamente são graves. Exato. Então, inclusive recentemente Fukushima, né? Justamente. Então, nessa situação, a energia atômica está muito restrita, né? Existem alguns países que já estão até acabando com a energia atômica, né? No caso dos Estados Unidos tem um sério problema, a Rússia também, a mesma coisa. Então, a tendência é começar a diminuir essa incidência do aproveitamento da energia atômica por conta do sério risco que ela causa. Nós temos aqui praticamente funcionando a Angra 1 e a Angra 2. A Angra 3 está em fases, mas é praticamente porque para terminar aquele projeto que estava embarrancado lá, né? Fazia muito tempo. Claro. E agora eles querem terminar aquilo lá, mas eu não acredito que ela vai ter uma evolução muito grande aqui no Brasil, não. Legal. Bom, nosso tema é, na realidade, energias alternativas, mas eu vou te fazer ainda uma pergunta. Sim. Tem sido muito comentada a questão das matrizes norte-americana e chinesa. Uhum. Né? No caso, eles exploram muito o carvão. A Sim. queima do carvão combustível, né? Uhum. E até se diz que essa queima acaba produzindo muitos problemas ambientais. Sim. Né? Essa matriz, como matriz alternativa, não é viável. Eu não acho interessante, pelo menos para a realidade brasileira, né, esse tipo de condição. Os Estados Unidos conseguiu agora uma mudança nisso por causa do xisto, né? Isso. Então, o gás emanado pelo xisto, ele consegue uma produção muito melhor. E é um preço razoável, né? Uhum. Também por causa da exploração. Mas no Brasil, eu não vejo isso como sendo uma ideia principal. Talvez uma questão secundária, mas ainda assim, pela emissão de CO2, tudo que nós temos aí, né, é muito complicado, ambientalmente falando. Ainda mais que os dois países são os maiores produtores do mundo. É verdade. Aí, eles não têm nem o que comentar a esse respeito.
Bom, mas quais são os modelos que existem atualmente para a produção de energia utilizando as fontes alternativas? Bom, hoje as três principais que estão no momento funcionando, né, é a fotovoltaica, que ganhou uma projeção um pouco maior, Sim. a eólica e a biomassa, né? Então, levando em consideração, a condição da fotovoltaica, ela pode ser aproveitada em qualquer ambiente, né, industrial, na residência, né, no comércio, onde a gente tiver as condições mínimas de insolação para poder instalar um painel solar, ela pode ser utilizada. A eólica, ela já depende de uma turbina, né, de um motor, uma hélice que é basicamente hoje muito grande, né, para ser colocada. Então, em algumas propriedades rurais, que a gente acha que é interessante ter espaço, né, e a condição do vento também favoreça, né, elas podem ser instaladas. E a biomassa, principalmente nas áreas rurais, né, onde você tem uma produção de gás pelas próprias criações que as pessoas têm, pela cultura, então a gente faz todo um sistema de biodigestor, que é importante para colocar lá. E não é tão utilizado, poderia ser mais, né? Às vezes as pessoas acham que é muito complicado manter um sistema desse daí, mas na propriedade rural, ele vai proporcionar uma economia muito grande. Quem tem problema de, por exemplo, a parte de retiro de leite, né, a produção de leite, pode conseguir tocar toda a parte de ordenha com essa eletricidade gerada por conta do biodigestor. Então é uma situação bacana, que é interessante ser examinada com cuidado, né, para a questão de custo-benefício, mas ela é muito válida para esse tipo de consumidor. Bacana. Quais os tipos que atualmente estão ganhando maior dimensão no mercado de energia elétrica? Então, como eu tinha falado, a fotovoltaica hoje, ela tem uma possibilidade muito grande. Por quê? A pessoa, o consumidor, ele fica parceiro da concessionária de energia. Tá. Então ele produz a energia que ele poderia consumir durante o dia, a hora que tiver a insolação na casa, pegando as placas, ele produz energia. E à noite, quando ele retorna para usar a casa, onde a gente tem um uso maior de energia, ele vai consumir da concessionária. Então, existem alguns equipamentos que são instalados nessa instalação, que ele fica monitorando o que ele cede para a concessionária e o que ele toma da concessionária. E no final do mês há um crédito-débito, né, e você paga só a diferença. Então hoje, uma das maiores vantagens que eu vejo para a gente economizar na questão da energia elétrica é a instalação dessas placas fotovoltaicas. Existe uma evolução muito grande no equipamento, né? Hoje os equipamentos, a maioria deles são de origem chinesa, né? Tem alguma coisa da Europa também, Itália, Alemanha, os Estados Unidos também tem, e o Brasil está começando a fabricar também esses painéis solares. Então a ideia, a tendência, né, é que o preço caia bastante. Até essa semana saiu uma notícia interessante, os fabricantes de telha que já estão soltando telhas sim. Né, com o painel. Isso. Aqui no nosso interior, né, acho que é importante frisar isso, tem um crime, né, que eu até brinco, né, porque as pessoas tinham que usar todas as telhas isolantes térmicas, né, porque é um grande problema a gente ter a casa, que ela recebe sol o dia inteiro e de noite vira uma estufa, né, as casas ficam quentes. Aí a gente coloca ar-condicionado, ele tem que trabalhar dobrado, para tirar todo aquele calor lá de dentro. Então, a associação dessas telhas especiais, né, com alguns revestimentos apropriados, a gente consegue uma eficiência, né, economia de energia, né, porque o nosso foco agora é olhar a energia, economizar a energia. Claro. Então, daria uma proporção muito grande, né, um resultado muito bom no final do mês, aplicando essas tecnologias novas. Bacana. Agora, uma pergunta. O Brasil é considerado um país assim, com insolação suficiente para poder as pessoas montarem esses aparatos domésticos de geração e consumo? Sim, o Brasil é um dos países que tem uma maior insolação, né, dentre na terra inteira, no mundo inteiro. O país é muito beneficiado por conta disso. E a nossa região de Votuporanga também, né? Tanto é que já existiu alguns estudos aqui na região para que seja instalada uma usina fotovoltaica, né? Gerar energia em quantidade grande, né? Por conta da insolação. Então, o Brasil ele não fica devendo nada a nenhum outro país. Até o contrário, na Europa, onde o nível de insolação é menor, as placas fotovoltaicas já são muito mais utilizadas do que aqui.
Aqui, em média, nós temos uma condição de 5 horas de insolação efetiva, né, para as placas solares. Então, é uma boa quantidade de horas do dia para a produção de energia. Muito bacana. Agora, como a geração dessa energia pode contribuir para a matriz energética brasileira? Eu acrescentaria aqui também uma pergunta: será que estrategicamente no futuro vai ser interessante o país investir na geração em massa através das eletricitárias, ou se vai ser interessante estimular o uso doméstico, a geração doméstica, a geração industrial, a fim de descentralizar a produção? Então, na verdade, todo consumidor hoje que tenha um telhado para trabalhar ou um terreno para instalar uma placa fotovoltaica, ele pode se tornar um contribuinte gerador de energia. Então, com isso você pulveriza, né, os fornecedores, os geradores de energia. Então, dessa forma, os investimentos que são feitos para usinas hidrelétricas, onde você tem que gastar milhões de reais para criar um lago, né, para poder manter essas hidrelétricas funcionando, isso seria diluído por todos os habitantes. Então, se você tiver uma situação descentralizada, todo mundo pode fornecer e todo mundo pode consumir, né? É lógico que, dessa maneira que eu estou falando, não seria possível descartar totalmente as hidrelétricas. Sim. Mas uma massa de energia muito grande poderia ser fabricada, produzida, através dos consumidores. Isso aliviaria, em boa parte, o investimento que o governo precisa ter na parte de geração, né? Então, eu acho que haveria um equilíbrio melhor com relação a isso, né? Muito bem. E é possível para o consumidor participar do fornecimento de energia elétrica e ainda conseguir alguma economia nas despesas com energia elétrica? Quer dizer, quanto isso representa? Então, na verdade, o que vai acontecer? Quem tiver interesse em fazer esse tipo de atividade, a primeira coisa é fazer uma consulta à concessionária de energia. No nosso caso aqui de Votuporanga é Electro, né? E aí faz uma consulta, vê se existe a possibilidade, a viabilidade técnica de se instalar o equipamento. E a partir daí, apresentando um projeto de microgeração, o consumidor monta um sistema e a Electro acopla a esse sistema um medidor de via dupla, né? Então ele consegue fazer a leitura tanto na hora de fornecer para a concessionária, para a rede em geral, como para o consumo do próprio morador da casa. Então, essa situação ela é monitorada pela concessionária, Sim. Tem o aval da concessionária, então todo mundo pode participar. O que vale isso daí? O investimento que você vai fazer vai abater o consumo de energia que você tem na sua casa. Então, hoje, nós estamos chegando no limite, porque trabalhávamos com lâmpada incandescente, depois passamos para fluorescente compacta e agora o LED, né? Isso. Que é uma tecnologia que também ajuda muito na economia. Mas aí vamos estar estabilizados nisso aí, não temos como mais diminuir, pelo menos por enquanto, né? E aí, uma forma de você tirar um pouco dos encargos da energia que você paga, né, do consumo que você paga, é transferir a sua energia para a rede, para outras pessoas utilizarem. Legal. Nós vamos para um rápido intervalo. No bloco seguinte a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ok. Tá? Porque nós vivemos justamente um momento que está todo mundo preocupado em como economizar a energia. Então eu acho que aqui a gente pode aprender muita coisa para ajudar os empreendedores, as pessoas que têm negócios e também o usuário doméstico. Lógico, perfeitamente. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo. Você continua conosco aqui na TV Unifev, canal 55 UHF, Votuporanga, São Paulo. Já já a gente volta com o programa Empreender Tecnologias.